Agora é a minha vez. Essa frase ecoou na minha cabeça enquanto eu segurava aquela carta tremendo nas mãos. Se você é uma pessoa de bom coração, se inscreva no canal, pois parte da renda que ele nos gera, doamos para a instituição Mão Amiga, onde ajudamos crianças de baixa renda a se alimentarem. Mas deixa eu te contar uma história que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre família. Minha avó me entregou a chave da casa dela numa tarde de domingo. Ela segurou minha mão com aquelas mãos calejadas que cuidaram de tantas pessoas durante a vida toda e disse: "Essa casa vai ser sua, meu filho. Você cuidou de mim quando ninguém mais se importou." Eu lembro do brilho nos olhos dela, daquele sorriso que só aparecia quando ela estava realmente feliz. Naquele momento eu pensei que finalmente estava sendo reconhecido pelo que sempre fiz pela família. Mas 3 meses depois, quando abri o envelope do testamento oficial, senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Aquela casa que eu ajudei a reformar parede por parede, onde passei noites em claro cuidando da avó quando ela estava doente, onde criei tantas memórias de infância, ia toda para o meu irmão. O mesmo irmão que aparecia só no Natal e no aniversário dela, sempre com alguma desculpa pronta sobre trabalho ou compromissos importantes. E sabe o que mais me doeu? Ver meus pais fingirem surpresa. Eles olharam para mim com aquela cara de pena falsa e disseram: "É, filho, às vezes a vida é injusta mesmo." Que coincidência estranha, não é? Como se fosse obra do destino, como se eles não soubessem de nada. Mas eu conhecia aqueles olhos, conhecia cada expressão do rosto deles. Alguma coisa estava muito errada. Você já sentiu aquela sensação de que está sendo enganado por quem mais ama? É uma dor que vai muito além do físico. É como se arrancassem um pedaço da sua alma. Comenta aí se você já passou por algo assim na sua vida. Porque eu sei que não sou o único que já foi traído pela própria família. Durante 5 anos eu abri mão da minha vida pessoal para cuidar da avó, enquanto o meu irmão construía carreira. Casava e comprava casa própria, eu estava lá todos os dias. Levava ela no médico, fazia compras, organizava os remédios, ficava acordado quando ela estava com dor. Meus amigos saíam, namoravam, viajavam. E eu estava lá segurando a mão dela no hospital. Não tio falando isso para me fazer de vítima. Eu fiz tudo por amor. A avó era uma segunda mãe para mim. Quando meus pais trabalhavam, ela me buscava na escola. Quando eu tinha pesadelo, dormia na cama dela. Quando precisei de conselhos sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre vida, ela sempre estava lá com uma palavra certa e um cafezinho, quentinho. Mas o que me deixava intrigado era a mudança no comportamento da família nos últimos meses antes da avó falecer. Meu irmão começou a aparecer mais vezes, sempre com flores caras e presentes que ele nunca havia dado antes. Meus pais começaram a ter conversas sussurradas pelo telefone. Quando eu chegava na sala, eles mudavam de assunto rapidinho. Será coincidência ou existe algo mais? Uma vez peguei meu irmão mexendo nas gavetas do quarto da avó. Quando perguntei o que ele estava procurando, ele disse que estava só organizando. Organizando o quê? A avó sempre foi extremamente organizada. Cada papel tinha seu lugar certo, cada documento estava na pasta correta. Por que ele estava mexendo nas coisas dela? Outra situação estranha foi quando levei a avó no cartório para resolver umas questões de aposentadoria. O funcionário me perguntou se eu era o neto que sempre acompanhava ela, porque tinha outro neto que havia aparecido lá algumas vezes nos últimos tempos fazendo perguntas sobre herança e testamento. Meu sangue gelou. Meu irmão nunca me contou que estava indo no cartório com ela. E tem mais. A vizinha da avó, Dona Maria, uma senhora de 80 anos que não perde nada do que acontece na rua, me parou um dia e disse: "Seu irmão anda vindo aqui direto, né? Sempre com uma pasta debaixo do braço e ficando horas conversando com sua avó. Achei estranho porque você que sempre cuidou dela." Naquele momento uma desconfiança começou a crescer no meu peito. Sabe quando você tem certeza de uma coisa, mas todo mundo ao seu redor te faz duvidar da sua própria memória? Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu tinha certeza absoluta das palavras da minha avó. Ela havia repetido várias vezes que a casa seria minha, que eu merecia porque fui o único que realmente cuidou dela. Mas será que eu estava imaginando coisas? A confiança é como um copo rachado. Uma vez que racha, mesmo que você tente colar, nunca mais fica igual. Cada converinha no canto, cada olhar desviado, cada mudança de assunto quando eu chegava perto começou a fazer sentido. Minha família estava tramando alguma coisa, e eu era o único que não sabia do plano. Quando a avó faleceu, foi o momento mais difícil da minha vida. Perdi minha melhor amiga, minha conselheira, minha segunda mãe, mas o que me chamou a atenção no velório foi o comportamento do meu irmão. Ele chorava mais alto que todo mundo. Falava de saudade como se tivesse convivido com ela diariamente. O pessoal até comentava que o neto delicado, olha como ele amava a avó. Se eles soubessem a verdade 3 dias depois do enterro. Meu pai me ligou dizendo que o advogado da família queria marcar uma reunião para a leitura do testamento. Achei estranho a pressa. Normalmente essas coisas demoram semanas para serem organizadas, mas aparentemente já estava tudo pronto.
Como pode estar tudo pronto se a avó tinha acabado de falecer? Cheguei no escritório do advogado e a primeira coisa que notei foi meu irmão já estava lá, sentado confortavelmente como se fosse dono do lugar. Ele me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Meus pais chegaram logo depois e todos pareciam saber exatamente o que ia acontecer. Todos menos eu. O advogado, um homem de uns 60 anos com óculos de grau grosso, abriu uma pasta e disse que ia ler as últimas vontades da minha avó. Confesso que meu coração estava acelerado. Finalmente ia ouvir oficialmente o que a avó sempre me disse em particular. A casa seria minha, e eu poderia começar uma vida nova. Quem sabe me casar, ter filhos, criar minhas próprias memórias naquele lugar. Mas o que eu ouvi foi completamente diferente do que esperava. O testamento dizia que a casa ficaria integralmente para o meu irmão, junto com todas as economias que ela tinha guardado durante anos. Para mim sobrou apenas um relógio antigo que pertenceu ao meu avô. Um relógio que nem funcionava direito. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões e por alguns segundos não consegui processar o que estava acontecendo. Olhei para o meu irmão e ele estava com uma expressão de falsa surpresa, como se também não soubesse de nada. Meus pais balançavam a cabeça e diziam que vida era mesmo imprevisível. Perguntei para o advogado se tinha certeza de que aquele era o testamento correto, se não havia erro de nomes ou datas. Ele me mostrou a assinatura da avó e disse que o documento tinha sido feito há 6 meses, registrado em cartório e tinha 2 testemunhas. Tudo parecia estar em ordem do ponto de vista legal. Saí daquele escritório completamente perdido. Como a avó podia ter me mentido durante tanto tempo? Por que ela me daria esperanças se já tinha decidido deixar tudo pro meu irmão? Será que eu interpretei errado todas aquelas conversas que tivemos? Comenta sim se você já se sentiu traído por alguém que amava. Não se nunca passou por isso. Passei dias tentando entender o que tinha acontecido. Revirava na memória cada conversa que tive com a avó, cada promessa que ela me fez, cada momento em que ela segurou minha mão e disse que eu era especial. Tudo aquilo tinha sido mentira? Ou havia algo que eu não estava vendo? Foi então que resolvi conversar com a Dona Maria, a vizinha da avó. Se alguém sabia de alguma coisa estranha, seria ela. Fui até a casa dela numa tarde de quinta-feira. Levei um bolo que comprei na padaria e puxei assunto sobre os últimos meses da avó. Dona Maria me recebeu com carinho de sempre e começou a falar sobre como sentia falta da minha avó. Aproveitei e perguntei sobre as visitas do meu irmão. Ela me contou que sim, ele aparecia pelo menos 2 vezes por semana nos últimos meses, sempre carregando uma pasta e ficando horas lá dentro. Uma vez ela viu ele saindo com cara de preocupado, falando no celular sobre documentos e prazos. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando Dona Maria disse que um dia ouviu a avó chorando depois que meu irmão foi embora. Ela estava preocupada e bateu na porta para perguntar se estava tudo bem. A avó abriu a porta com os olhos vermelhos e disse que família às vezes nos obriga a fazer coisas que não queremos fazer. Que frase estranha, não é? Perguntei se ela lembrava de mais algum detalhe sobre essas visitas. Dona Maria pensou um pouco e disse que, numa dessas vezes, viu meu irmão chegar acompanhado de um homem de terno, que ela achou ser advogado ou contador. Eles ficaram na casa da avó por quase 3 horas. Quando o homem estava carregando uma pasta cheia de papéis. Naquele momento as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. As visitas frequentes, a pasta sempre na mão, a conversa sobre documentos, a avó chorando depois dos encontros. Será que meu irmão pressionou ela de alguma forma? Será que ela foi obrigada a mudar o testamento? Decidi investigar mais a fundo. Liguei para o cartório onde o testamento foi registrado e marquei uma conversa com um funcionário que havia mencionado as visitas do meu irmão. Chegando lá, o rapaz me reconheceu imediatamente e disse que lembrava bem de mim, porque eu sempre tratava minha avó com muito carinho e respeito. Expliquei a situação e perguntei se ele lembrava de algum detalhe sobre as vezes que meu irmão esteve lá. O funcionário me contou que meu irmão apareceu pela primeira vez sozinho, fazendo perguntas sobre como funcionava o processo de testamento, quais documentos eram necessários, quanto tempo levava para ser registrado. Depois ele voltou outras vezes, sempre acompanhado da minha avó. Mas o que o funcionário achou estranho foi que ela parecia constrangida. Falava pouco, deixava meu irmão responder por ela. Numa das últimas vezes que estiveram lá, o funcionário ouviu meu irmão dizer para a avó que aquilo era o melhor para a família, que não tinha mais jeito, que era para ela assinar logo para eles poderem ir embora. Aquelas palavras do funcionário do cartório ecoaram na minha cabeça por dias. A avó sendo pressionada para assinar algo que ela claramente não queria. Isso não era a mulher forte e decidida que eu conhecia a vida toda. Alguma coisa muito errada tinha acontecido, e eu precisava descobrir o que. Resolvi procurar o advogado que fez o testamento.
Não o mesmo que fez a leitura, mas aquele que meu irmão levou na casa da avó. Demorei 2 semanas para conseguir o nome completo dele através de algumas ligações e pesquisas na internet. Quando finalmente consegui marcar uma conversa, ele foi bem evasivo no telefone. Cheguei no escritório dele numa manhã de segunda-feira. O homem era exatamente como Dona Maria havia descrito. Terno escuro, pasta de couro, ar de quem estava sempre com pressa. Expliquei quem eu era e disse que queria entender melhor as circunstâncias da elaboração do testamento da minha avó. O advogado ficou visivelmente desconfortável. Disse que não podia dar detalhes sobre o atendimento por questão de sigilo profissional. Mas eu insisti e expliquei que havia indícios de que minha avó pode ter sido coagida e que eu tinha direito de questionar a validade do documento. Foi então que ele soltou uma informação que mudou tudo. Disse que quando esteve na casa da minha avó, ela chorou durante quase toda a reunião, que ela repetia constantemente que aquilo não era o que ela queria fazer, mas que a família dela estava pressionando muito. O advogado chegou a perguntar se ela tinha certeza da decisão, e ela respondeu que não tinha escolha. Perguntei por que ele fez o testamento mesmo assim, se percebia que ela estava sendo pressionada. Ele se defendeu dizendo que tecnicamente ela estava lúcida e capaz de tomar decisões, que não era papel dele questionar as dinâmicas familiares, apenas cumprir a vontade expressa do cliente. Mas eu podia ver no olhar dele que aquela situação tinha incomodado. Saí daquele escritório com uma mistura de raiva e determinação. Agora eu tinha certeza de que minha avó foi obrigada a fazer algo que não queria, mas ainda precisava entender como meus pais e meu irmão conseguiram pressioná-la a esse ponto. O que eles usaram contra ela? Decidi vasculhar os pertences que sobraram da avó. Como a casa já estava sendo preparada para ser vendida pelo meu irmão, eu só tive acesso a 2 caixas de objetos pessoais que meus pais disseram que eu podia levar. Dentro dessas caixas havia fotos antigas, cartas, documentos, algumas joias sem valor. Mas no meio de um monte de recibos antigos, encontrei algo que me fez entender tudo. Era uma carta que meu irmão havia escrito para a avó 3 meses antes dela morrer. Uma carta chantageando ela emocionalmente de uma forma que eu nunca imaginei que ele fosse capaz. Na carta, meu irmão dizia que estava passando por dificuldades financeiras sérias, que tinha dívidas que não conseguia pagar, que ia perder a casa dele se não arrumasse dinheiro rápido. Ele escrevia que sabia que a avó sempre teve um carinho especial por mim, mas que dessa vez ela precisava pensar no filho que realmente precisava da ajuda. Mas a parte mais cruel da carta era quando ele dizia que se a avó não deixasse a herança para ele, isso ia causar uma briga terrível na família, que eu ia ficar revoltado, que meus pais ficariam no meio da confusão, que a família ia se destruir por causa da decisão dela. Ele manipulou a avó usando o que ela mais amava, a união da família. A carta terminava com meu irmão, dizendo que se ela realmente amasse todos os netos igualmente, ela entenderia que ele estava numa situação mais desesperadora e precisava mais da herança, que eu era jovem e podia reconstruir minha vida. Mas ele não tinha mais tempo para isso. Se esse tipo de chantagem emocional fez sentido para você, diga um like. Ler aquela carta foi como receber um tapa na cara. Minha avó foi manipulada pela própria família usando o amor que ela sentia por todos nós. Ela mudou o testamento não porque não me amava, mas porque foi convencida de que fazer isso era o melhor para o bem da família. Mas ainda havia uma peça faltando no quebra-cabeça. Como meus pais entraram nessa história? Eles realmente não sabiam de nada como fingiam, ou eram cúmplices do plano do meu irmão? Decidi confrontá-los diretamente. Marquei um almoço com eles no domingo seguinte. Cheguei na casa onde cresci carregando a carta como uma bomba pronta para explodir. Durante o almoço puxei o assunto da herança de uma forma casual. Disse que ainda estava tentando entender por que a avó mudou de ideia sobre me deixar a casa. Minha mãe imediatamente ficou defensiva. Disse que eu não podia ficar remoendo isso para sempre, que a decisão da avó tinha que ser respeitada. Meu pai concordou. Disse que família não briga por dinheiro, que o importante era preservar a união entre os irmãos. Foi nesse momento que mostrei a carta. Coloquei ela bem no meio da mesa e disse que tinha encontrado aquilo entre as coisas da avó. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe ficou pálida e meu pai começou a gaguejar, tentando explicar que eles não sabiam que meu irmão tinha escrito aquilo. Mas eu não acreditei na encenação. Perguntei diretamente se eles sabiam da situação financeira do meu irmão, se sabiam que ele estava pressionando a avó. Minha mãe finalmente desabou e confessou que sim, que eles sabiam que ele estava com problemas de dinheiro, que tinha perdido dinheiro em investimentos ruins e estava desesperado. Ela disse que quando meu irmão contou sobre as dívidas, eles pensaram que realmente seria melhor se ele ficasse com a herança, já que eu era mais novo e tinha mais tempo para construir minha própria vida, que eles achavam que eu ia entender que família é isso mesmo, um ajudando o outro nos momentos difíceis.
Ouvir aquela confissão dos meus pais foi o momento que minha ilusão sobre família desabou completamente. Eles não só sabiam do plano, como foram cúmplices ativos da manipulação. A pessoa que dedicou 5 anos da sua vida cuidando da avó, que abriu mão de relacionamentos de oportunidades de uma vida própria, era considerada dispensável na hora da herança. Perguntei para eles se em algum momento pensaram em conversar comigo sobre a situação do meu irmão. Se achavam justo, eu descobri tudo depois que a avó já tinha morrido. Meu pai disse que eles achavam que seria mais fácil assim, que eu ia aceitar a decisão e tocar a vida para frente. Mais fácil para quem? Com certeza não para mim. Minha mãe tentou se justificar dizendo que eles não imaginavam que eu ia ficar tão chateado, que pensavam que eu entenderia que família funciona assim mesmo, um ajudando o outro. Mas e o Robate? Cadê a reciprocidade? Quando foi que alguém me ajudou quando eu estava sacrificando minha vida pela avó? Quando alguém ofereceu ajuda com os cuidados com meus gastos, com a responsabilidade? Saí da casa dos meus pais naquele domingo sabendo que nunca mais ia olhar para eles da mesma forma. A família que eu idealizava, que eu achava que era minha base, minha segurança, na verdade era um grupo de pessoas que me usaram enquanto era conveniente e me descartaram quando não precisaram mais. Mas eu não ia deixar as coisas assim. Peguei todos os documentos que tinha conseguido menos a carta do meu irmão, o depoimento do funcionário do cartório, as informações do advogado e procurei um advogado especialista em direito sucessório. Eu ia contestar aquele testamento na justiça. O advogado que me atendeu se chamava Dr. Roberto, um homem de uns 50 anos que já tinha lidado com casos similares. Depois de analisar toda a documentação, ele me disse que eu tinha sim chances reais de anular o testamento por vício de consentimento. A carta do meu irmão era uma prova clara de coação moral. Dr. Roberto explicou que quando uma pessoa é pressionada psicologicamente a tomar uma decisão que não quer tomar, especialmente por familiares, isso configura vício de consentimento e pode anular o ato jurídico. O fato da avó ter chorado durante a elaboração do testamento, conforme o advogado que o redigiu confirmou, fortalecia ainda mais nosso caso. Entramos com a ação na semana seguinte. A petição inicial narrava toda a história da manipulação, anexava a carta como prova principal e pedia a anulação do testamento fraudulento. Também solicitamos que fosse reconhecido o testamento anterior, aquele que realmente representava a vontade livre da minha avó. Quando meu irmão recebeu a citação judicial, ele me ligou desesperado. Disse que eu estava sendo dramático, que aquilo ia destruir a família, que a avó não ia querer ver a gente brigando na justiça. Irônico ou não, agora ele se preocupava com os sentimentos da avó depois de ter passado meses chantageando ela. Tentou me convencer a desistir do processo, oferecendo uma divisão meio a meio da herança. Mas eu recusei. Não era mais questão de dinheiro ou patrimônio. Era questão de justiça, de dignidade, de honrar a verdadeira vontade da mulher que me criou como um filho. Meus pais também tentaram me pressionar a desistir. Disseram que eu estava sendo teimoso, que estava criando uma situação desnecessária, que no final todo mundo ia sair perdendo com advogados e custos processuais, mas eu estava decidido a ir até o fim. Comenta assim se você faria a mesma coisa, não se desistiria da briga. Durante o processo, mais coisas foram descobertas. A investigação judicial revelou que meu irmão tinha dívidas ainda maiores do que imaginávamos. Ele devia dinheiro para banco, para agiotas, tinha cheques protestados, estava na iminência de ter o nome negativado. A herança da avó não era só um desejo, era uma necessidade desesperadora para ele. Descobrimos também que não foi só uma carta que ele escreveu. Foram várias conversas pressionando a avó, várias visitas onde ele pintava cenários catastróficos sobre o que aconteceria com ele se não recebesse a herança. Ele chegou ao ponto de dizer que talvez tivesse que se mudar para outro estado, que ela talvez nunca mais visse os netos pequenos. O processo durou 8 meses. 8 meses de brigas de audiências, de confrontos familiares. Meu irmão contratou um advogado caro e tentou provar que o testamento era válido, que a avó estava em plena capacidade mental quando o fez, que eu estava inventando história para me beneficiar. Mas as provas eram contundentes demais. O juiz ouviu o funcionário do cartório, que confirmou o constrangimento da avó durante o processo. Ouviu o advogado que redigiu o testamento, que admitiu ter ficado incomodado com a situação. Analisou a carta onde meu irmão claramente coagia a avó emocionalmente. A sentença saiu numa sexta-feira de manhã. O juiz reconheceu que houve sim vício de consentimento, que minha avó foi coagida moralmente a mudar sua vontade original. O testamento fraudulento foi anulado e a herança foi redistribuída conforme a real intenção da avó. A casa para mim, e uma quantia em dinheiro dividida igualmente entre mim e meu irmão. Quando li a sentença, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça foi feita, porque a vontade real da avó foi honrada. Tristeza porque tudo aquilo podia ter sido evitado se minha família tivesse agido com honestidade desde o início.
Meu irmão ficou revoltado com a decisão. Me ligou gritando, disse que eu tinha destruído a família, que nunca mais queria me ver na vida. Meus pais ficaram do lado dele e disseram que eu tinha sido cruel, que família não se processa na justiça, mas para mim ficou claro que a família já estava destruída há muito tempo. Eu só expus a podridão que já existia. Agora é a minha vez. Essa frase que abriu nossa história finalmente fazia sentido completo. Depois de anos sendo o filho responsável, o neto dedicado, o que sempre colocava a família em primeiro lugar. Finalmente era a minha vez de me colocar em primeiro lugar, de lutar pelos meus direitos, de não aceitar ser tratado como cidadão de segunda classe na minha própria família. No dia que recebi as chaves da casa da avó, sentei no mesmo sofá, onde ela costumava me receber com cafezinho e bolo caseiro. Olhei ao redor e vi cada cantinho que ajudei a cuidar, cada parede que ajudei a pintar, cada móvel que ajudei a escolher. Aquela casa continha 5 anos da minha vida, 1000 memórias de amor verdadeiro, e finalmente estava onde sempre deveria ter ficado, comigo. Claro que a vitória na justiça não apagou a dor da traição familiar. Descobri que as pessoas que você mais ama são capazes de te enganar. Manipular e descartar é uma ferida que demora para cicatrizar. Mas também me ensinou lições valiosas sobre limites, sobre o valor da verdade e sobre a diferença entre família de sangue e família de coração. Meu irmão nunca mais falou comigo depois da sentença. Meus pais tentaram algumas aproximações ao longo dos meses seguintes, mas sempre condicionando a reconciliação ao meu pedido de desculpas por ter processado a família. Como se eu tivesse que pedir desculpas por ter sido vítima da traição deles. Obviamente, nunca pedi desculpas por ter feito o que era certo. A casa da avó se tornou meu refúgio e minha nova chance de recomeçar. Reformei o quarto que era dela e transformei numa biblioteca, preservando a essência do lugar, mas criando meu próprio espaço. O jardim que ela tanto amava continuou sendo cuidado com um mesmo carinho, porque sabia que de algum lugar ela estava vendo e aprovando. Aprendi que família verdadeira não é definida por laços de sangue, mas por lealdade, respeito e amor incondicional. A Dona Maria, a vizinha da avó, se tornou uma espécie de avó postiça para mim. Ela aparecia com bolo nos domingos, perguntava se eu estava me alimentando direito, me dava conselhos sobre vida. Isso sim era comportamento de família. Alguns amigos que eu havia perdido contato durante os anos que cuidei da avó voltaram a fazer parte da minha vida. Eles entenderam o sacrifício que fiz e admiraram a coragem de lutar pelos meus direitos mesmo contra a própria família. Essas pessoas me mostraram que família é quem está ao seu lado nas horas difíceis, não quem te abandona quando precisa de você profissionalmente. A experiência me fortaleceu de uma forma que nunca imaginei. Ter passado por aquela provação, ter enfrentado a justiça, ter lidado com advogados e processos, me deu uma maturidade e uma confiança que se refletiu no trabalho. Consegui uma promoção alguns meses depois que a casa foi oficialmente transferida para mim, do ponto de vista amoroso. A experiência também trouxe clareza sobre o tipo de pessoa que quero ao meu lado. Conheci uma mulher incrível numa cafeteria perto da casa, uma professora que ficou impressionada quando contei minha história. Ela disse que admirava homens que têm coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando isso custa caro emocionalmente. Hoje, 2 anos depois da sentença, posso dizer que tomei a decisão certa. A dor da traição familiar ainda existe, mas foi substituída pela paz de saber que honrei a memória da minha avó, que fiz justiça a ser feita, que não me deixei ser pisoteado por pessoas que não mereciam minha lealdade. Meu irmão, segundo soube por terceiros, conseguiu resolver parte das dívidas com a quantia que recebeu da herança, mas continua com problemas financeiros por não ter mudado o padrão de vida irresponsável que o levou àquela situação. Meus pais continuam defendendo as atitudes dele e me tratando como o vilão da história, mas isso não me afeta mais como afetava no início. Aprendi que você não pode controlar as ações das outras pessoas, mas pode controlar como reage a elas. Não pode impedir que te traiam, mas pode escolher não aceitar ser tratado como capacho. Não pode obrigar ninguém a te valorizar, mas pode valorizar a si mesmo o suficiente para não aceitar migalhas de afeto. A lição mais importante que tirei dessa experiência é que justiça não é vingança. Eu não processei minha família por raiva ou por querer me vingar. Fiz isso porque era o certo a ser feito, porque era a forma de honrar a memória de quem realmente me amou, porque era a maneira de não deixar uma injustiça passar impune. Se você está passando por uma situação similar, sendo desvalorizado, manipulado ou traído por pessoas próximas, saiba que você tem o direito de lutar pelo que é seu. Não precisa aceitar injustiça em nome da paz familiar. Paz verdadeira só existe quando há justiça e respeito mútuo. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega,
nada permanece igual. Às vezes é doloroso, às vezes custa relacionamentos, às vezes exige coragem que você não sabia que tinha, mas no final, viver na verdade é sempre melhor que viver na mentira. Mesmo que a mentira seja mais confortável, se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Se você tem uma história similar para contar, deixe nos comentários. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, considere fazer um super thanks para ajudar o canal a continuar trazendo histórias que fazem a diferença na vida das pessoas. Até a próxima!